Boa noite, bem-vindos a mais uma conversa com a Kshan. Hoje temos uma convidada especial, a Lara. A Lara que é terapeuta formada pela marca internacional Access Consciousness. Então, vão entrando, bem-vindos, e a Lara vai entrar daqui a pouquinho para nos brindar com uma introdução às barras da Access. Estou escrevendo, entretanto, o tema e a fixar o mesmo. Então, adiantando que Barras Access é uma terapia que nós temos também no nosso centro Tree of Life e que, uma vez normalizada a situação, em princípio continuamos com os atendimentos em Barras da Access. Então, é bom entendermos o que isso é, como é que isso nos beneficia, etc. Tá bom? Onde é que está a Lara? Será que ela já está a chegar? Olá, Ilka. Entretanto, estamos conversando aqui. Se tiveres alguma pergunta já sobre barras de Access, fica à vontade. Todas as terças e quintas, conversas com a Sharon ao vivo, com pessoas fantásticas, sobre vários temas ligados ao autoconhecimento, à cura, terapias, meditação, questões sociais também, questões de género, mas sempre com esta pegada do autoconhecimento, né? A Lara é nova no Instagram, então está ainda a conectar, só que aqui está ela. Olá, Lara, bem-vinda. Olá, Como estás? estou ótima, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer por ter aceito o convite, né? Estás aqui nesta conversa. Acredito que vai ser muito divertida, muito produtiva e vamos aprender muito, né? Hoje contigo. Estamos sempre a aprender, vamos aprender sim. Isso. Então, Lara, queres te apresentar? Podes dizer o nome que tu, se é Lara mesmo, é o nome completo, o tema que te traz aqui, a tua área de atuação, para te conhecermos um pouco melhor, né? Especialmente os que vêm assistir hoje. Chamo Lara, sou mais conhecida por Lara Pacheco Faria. Muitos conhecem-me em Moçambique, em Maputo, como advogada, mas nos últimos 2 anos tenho, portanto, enveredado por esta linha mais holística e quântica, que é uma área que me tem apaixonado, porque também tenho estudado, portanto, plantas medicinais há cerca de 5 anos, e então tudo que é algo alternativo e holístico, quântico, tem-me despertado, não é? Esta curiosidade por estudar cada vez mais as energias, porque hoje em dia é isso que a gente diz. As energias falam mais do que as palavras. As pessoas chegam, olham para nós e nós sentimos logo uma empatia ou não, um peso ou uma leveza ao conhecer certas pessoas. E então são as novas tendências, não é? As medicinas alternativas e técnicas terapêuticas que nos, portanto, começam a deixar-nos com o tipo de sensibilidade para tratamentos sem medicação e então, portanto, há cerca de 2 anos apaixonei-me e comecei a estudar e, portanto, a certificar nesta área. Super. Na verdade, eu vou fazer uma pequena questão que talvez seja uma provocação em relação a isso de ser terapia alternativa e de serem coisas novas. Será que é realmente tudo novo ou é um resgate daquilo que é natural? Porque eu tenho a impressão que em todas as tradições, né, tradições milenares e tal, a abordagem também é essa. Não é necessariamente medicamento químico, mas sim uma abordagem mais com a natureza, com plantas, com formas diversas de trabalhar com o nosso corpo, com a nossa energia. Então, será que é realmente novo ou está a haver um resgate agora nos últimos tempos? Concordo perfeitamente. O alternativo é em relação àquilo que se viveu nos últimos anos, portanto, com aquilo que é
o lobby das farmacêuticas, da medicina, portanto, alopata. Agora é uma questão mais de resgate. Estamos a notar também noutras áreas, como na nossa nutrição, nas áreas como nas nossas crenças. Começamos a tender a não ser religiosos, mas mais espiritualistas, a descobrir que a relação com Deus não é aquilo que estão nas Bíblias e nos livros sagrados, mas é um resgate de nós mesmos. E então creio que é mais realmente uma redescoberta ou um reencontro com aquilo que são as nossas origens. Onde fala a nossa intuição, onde realmente começamos a ouvir a nossa voz. Uau! Obrigado. Então, o tema que nós escolhemos, que tu ajudaste a definir ainda melhor, são as barras de Access, e também tem um subtítulo ou subtema, eliminação de arquivos mentais negativos. Então, gostaria que falasse um pouco mais sobre isso. O que são barras de Access? O que é essa terapia? E qual é a ligação também com os arquivos mentais negativos? Tudo isso, não é? As barras de Access começaram há cerca de 30 anos nos Estados Unidos, quando os fundadores destas técnicas descobriram que, um deles, o primeiro, descobriu que nada mais lhes restava na vida, ou seja, ele perdeu o encanto e a paixão pelo viver e um dia fez uma pergunta ao universo e o que é que eu estou cá a fazer se não há nada que me mostre hoje, ou eu desisto. E parece que ele continuou nesta conversa com Deus, com o universo, e começou a ter essa intuição de começar a desenvolver as barras de Access. O que ele concluiu? Ele concluiu, portanto, que as barras de Access são uma técnica, uma ferramenta que nos possibilita de destruir certas crenças limitantes, certos comportamentos obsessivos, certas doenças, essencialmente certos limites que nós adotamos pela nossa família ou na sociedade, na religião, que foram moldando o nosso ser, mas não é realmente quem nós somos. Então, chega a um ponto que estamos muito obstruídos, muito congestionados e as nossas portanto, sinapses neurais não conseguem mais continuar o processo. Isso faz com que nós entremos em depressão, nos impossibilitam de realmente viver com esta alegria, com esta expansão. E então, aplica-se, portanto, esta barras de Access, aplica-se a 32 pontos na cabeça que foi descoberto por este fundador. E o que essencialmente faz é fazermos toques sutis, leves, nos 32 pontos da cabeça, onde estão os grandes pontos identificados como pontos ligados à nossa corrente eletromagnética cerebral. Então, ao pressionarmos, vamos fazer aquilo que é uma limpeza, vamos fazer aquilo que é um descongestionar destes pontos e começamos a ver as coisas com mais leveza. Se uma pessoa tem uma crença limitante, como por exemplo, ser pobre é aquilo que eu sempre fui, o dinheiro não chega a mim, o amor não é para mim, todos têm sorte e eu não tenho, não realizo tudo o que quero na vida porque sou africano, porque sou americano. Quer dizer, há coisas que realmente continuam em nós inconscientemente e então estas barras vêm-nos libertar. E ao fazer este descongestionamento, permite-nos chegar ao nosso inconsciente. Porque está provado que 90% do nosso comportamento realmente pode ser mudado. É com base nesta técnica que começamos, portanto, a descongestionar estes pontos, a fazer aquilo que eu digo aos meus pacientes: a sua barragem está cheia, eu só vou abrir as comportas. Okay. Então, é nesta base que se fala. E a grande questão aqui é que, ao ativar estas barras, inicia-se assim a libertação destes registros,
destes pensamentos negativos, deste armazenamento daquilo que nós temos como negativo, como estanque, como algo que não está a fluir. Ok? E nessa aplicação, o que faz é que com os nossos padrões de pensamento começam, portanto, a mudar. Começamos a ver as coisas com outra perspectiva. E fazemos o delete destes arquivos pesados e começamos a ver realmente que há outras formas de pensar. A minha situação não é a pior. Neste caos que posso viver, posso encontrar uma solução nova que me traz uma vivência diferente. E então é nesta perspectiva que começamos a ser mais carinhosos connosco próprios, entender os nossos processos e começamos a fazer aquilo que estas barras de Access permitem, que é a escolha. E começamos a diferenciar o que é decisão, o que é escolha. E começamos a ter consciência, porque esta, portanto, técnica permite que nós comecemos a acessar a nossa consciência e comecemos a dar valor à nossa própria autenticidade. Eu sou eu, não sou mais ninguém, sou única. Aceito-me como sou e começo a viver consoante a minha essência e não com a comparação dos outros. Então, são estes registros, estes pensamentos negativos, esta falta de identidade, onde começamos a absorver ao longo da vida muitas crenças dos outros, começamos realmente a separar-nos e a limpar estas negatividades que, por vezes, tornam-se em doenças. Uhum. Então, dá para fazer uma comparação e dizer que as barras de Access limpam o espaço para que novas coisas possam ser criadas. Abrir espaço para introduzir coisas novas, aquilo que nós queremos e que nós decidimos, é isso? Exatamente. Ao limparmos, ao fazermos essa aplicação, começamos realmente a desbloquear, a dar um novo campo, portanto, a criar um novo campo eletromagnético que permite novas situações. Começamos realmente a fazer, a dar espaço e a fazer com que os nossos sonhos se realizem, os nossos projetos, de formas mais simples, de formas mais ilimitadas, porque são esses os nossos slogans, as escolhas ilimitadas. Começamos a tornar-nos, portanto, seres de criatividade constante, o ser terapeuta e depois a seguir ser advogado, a seguir ser, portanto, agricultor de hortícolas quânticas já não nos criam problemas, ou seja, já não vamos nos definir por aquilo que são as expectativas que os outros têm sobre nós, aquilo que é o padrão, aquilo que é o aceitável, aquilo que é realmente o delineado para nós. Mas começamos a ser multifacetados, começamos a ser o que a gente quiser. Então, abrimos para essas múltiplas possibilidades de criarmos a vida que nós queremos no hoje e no agora. Ok. Uau, muito bom. Há uma questão que é muito recorrente, assim, se são 32 pontos, por que se chama barras de Access e não pontos de Access, por exemplo? Eu costumo ouvir esta questão. De onde é que vem as barras? Portanto, barras porque pronto, essa foi a designação, porque está mesmo, portanto, são conceitos, não é? Até posso mostrar aqui, portanto, portanto, é como nós aplicamos, o paciente senta-se e, portanto, há os pontos aqui definidos. Agora, barras é porque realmente, aquilo pouco que eu, portanto, entendi, portanto, sujeita a mais, portanto, explicações, foi, portanto, o termo utilizado, porque realmente existem pontos que são realmente barras maiores, que estão ali, que é a barra de poder, e outras barras que realmente vê-se que é uma dimensão mais alargada. E os outros realmente são pontos, mas que acionam essas barras internamente. Ok. Faz sentido. É porque essas coisas holísticas e quantas energéticas, nem sempre, portanto, às vezes estamos a falar mesmo das mesmas coisas, mas nem sempre têm o mesmo, portanto, as mesmas designações. Exato. E a outra questão, a Lara já começaste, né? A
explicar que é mais ou menos o formato de um atendimento. Como é que é, mais ou menos, o que as pessoas podem esperar? Tipo, eu vou para uma sessão de terapias de barras de Access, como é que vai acontecer? Primeiro, as barras de Access, portanto, da maneira como eu atendo, fazemos a primeira consulta e eu vejo, portanto, faço um diagnóstico, falo com a pessoa e começo, portanto, a desencadear aquilo que é uma ligação com a pessoa. Sinto a energia da pessoa, a pessoa fala-me dos seus problemas e faço aquilo que é um diagnóstico de acordo com aquilo que vão ser, portanto, as sessões com a pessoa. A grande questão é essa mesmo, que permite-nos, por exemplo, a barra liga, portanto, um lado ao outro da cabeça, portanto, Sim. não é? E então, permite-nos que eu, ao analisar a pessoa, comece a ver, pronto, esta pessoa tem algumas limitações nesta área. Tem alguns dramas nesta área, então consigo dizer, pronto, vou trabalhar algumas primeiras barras neste campo e depois vou desenvolver outros campos. E vou começar, portanto, a aceder aos seus registros e depois, o que é que vamos fazendo uma evolução. Então a pessoa senta-se depois na primeira sessão de barras, numa marquesa, senta-se, portanto, só tem que tirar os sapatos, está completamente vestido, eu sento, portanto, nas suas costas e começo, portanto, a fazer pressão nesses 32 pontos. Os 32 pontos começam com pontos portanto, a barra de poder, temos a barra da alegria, dos sonhos, da esperança, temos a barra da calma, da paz, da gratidão, temos a famosa barra do dinheiro, que muitos sites põem sempre dinheiro, e dinheiro é isso, que uma das grandes crenças limitantes da humanidade é essa, a abundância, o ser merecedor desse dinheiro, dessa energia do dinheiro. E então é uma das coisas que as pessoas realmente falam com grande propriedade e picam-nos muito a dizer que dinheiro é alegria e vamos, portanto, começar com essa desmistificação das nossas crenças em relação ao dinheiro. Portanto, depois já há outros pontos que é da criatividade, da comunicação, da sexualidade, e depois temos outro processo que é, no final deste processo, aquilo que a gente diz, a reestruturação dos corpos, a reativação, a recriação, e então portanto, é um processo completo, tem sequências de pontos, e a sessão dura cerca de 1 hora e 10. Por vezes temos que sentir a energia e sentir que há barras que nós podemos, que levamos mais tempo que outras, de acordo com aquilo que é a necessidade do paciente. Exato. Acho um ponto super importante esse das crenças limitantes, porque em relação ao dinheiro, por exemplo, muitas vezes nós não sabemos que nós temos uma crença, por isso nós lidamos com o dinheiro de uma certa forma ou de outra. Achamos que é o natural, é o que todo mundo faz, é o que está certo, porque meus pais disseram, e nunca me dei a chance de parar e pensar que eu acredito isto sobre o dinheiro e por causa disto, por causa desta crença, a minha relação com o dinheiro é esta, por exemplo. Então, acho sempre bom mencionar isso para que a pessoa ganhe consciência sobre esse facto, né? Outra questão que eu tenho agora é a seguinte. Só uma parte. Por Sim, exemplo, claro. o facto de nós vivermos em situações, por exemplo, muitos nascemos em situações onde havia crise económica, e então os pais dizem, por exemplo, tu não podes ter tudo na vida. Tens que optar, o dinheiro não compra a felicidade. Olha, por exemplo, temos que poupar muito, trabalhar custa muito, porque o dinheiro custa a ganhar. Temos que ter cuidado com o futuro. O dinheiro é do diabo, são outras crenças da religião, não é? O dinheiro não traz felicidade. Portanto, estas vozes que nos vão entrando começam a criar também a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro é sujo,
o dinheiro é do diabo, o dinheiro é só para alguns, o dinheiro portanto, não me permite a felicidade. E então começamos realmente a ter muitos limites. E quem realmente consegue prosperar, consegue passar esse limite, também é mal visto, portanto, é invejado. E nós ainda não entendemos que o universo é abundante, dá para todos. Eu também estou a aprender. Portanto, que temos limites muito mais inconscientes e muito mais profundos que aquilo que nós possamos acreditar. É verdade. Estamos todos a aprender, né? Eu acho que só paramos de aprender no nosso último suspiro. Agora, a próxima pergunta é: qual é o perfil assim mais comum das pessoas que te procuram para barras de access? Tem algum grupo, algum nicho assim mais específico? Ou é todo mundo, homens, mulheres, mais velhos, mais novos? Como é que tem sido para ti? Essencialmente, há duas questões que estão a despertar neste momento. Quem sou eu, a minha missão e as relações interpessoais. Portanto, neste momento, e tem um nicho também que são de adolescentes que sofrem de bullying, adolescentes que querem se encontrar e adolescentes que já têm esta nova sensibilidade de começar a sentir as energias. E há momentos que eles não conseguem realmente falar com os seus pais, não conseguem realmente manifestar as angústias que têm, porque isto também são crenças relativamente à educação. Há pais que não permitem que os filhos falem. Há pais que são mais ditadores, há pais que dizem é assim, e vais fazer assim. Mas há outros pais que também foram foram confrontados com estes novos seres que vêm com uma nova energia, uma proteção, uma intuição diferente. E estes seres têm depressões aos 10 anos, aos 12 anos, têm angústias aos 8 anos, têm problemas muito graves de enquadramento social, têm distúrbios, portanto, no sono, e então tenho recebido estes três, portanto, tipos de clientes ou pacientes e, portanto, o que mesmo desperta é mesmo essa angústia, quem eu sou, o que venho cá fazer, e as relações interpessoais, que é realmente algo que preocupa a maior parte do ser humano. Como comunicar com o outro, como conviver com o outro, como conviver com a diferença, como conviver com relações realmente angustiantes. Por exemplo, tenho mulheres que realmente casaram-se por razões erradas. Por pressão social. Diga? E homens também. Sim, pronto. E homens também. Mas eu digo mulheres porque assim, há uma pressão maior do timeline, do deadline da mulher casar, do deadline da mulher ter filhos, do deadline da mulher ter que realmente aceitar que chegou a hora. E chegou a hora, portanto, que hora? Dependendo da cultura, há essa pressão social e então chega um ponto que aos 30 anos ou mais cedo ela já se depara que não foi talhada para ser aquela mãe ou aquela dona de casa ou dona do lar como é esperar. Porque nós podemos ser o que nós quisermos ser, mas temos que ser de forma leve. E não há uma definição, portanto, do que é ser realmente uma boa esposa. Pronto, há padrões comuns, obviamente, o caráter, mas há muita pressão do padrão. E são esses padrões que nos levam a angústias. Uma pessoa querer sempre se comparar com o padrão, com aquilo que é esperado de nós. Então, é isto tudo que cria esse tipo de, portanto, situações angustiantes nas pessoas. Muito bom. Ainda um pouco no assunto do perfil de quem procura, eu ia perguntar sobre restrições, se, por exemplo, está restringido a alguma idade, mas já descobri agora que mesmo adolescentes também podem fazer. E como é que tem sido, se são adolescentes, eles têm vindo com os pais, têm vindo por iniciativa própria e associado a isso, há alguma restrição? Há alguma idade mínima, alguma idade máxima? Efetivamente, desde os bebés até a última idade, são todos bem-vindos a esta terapia.
porque é uma terapia que não tem efeitos secundários, é uma terapia realmente que ajuda, desde os bebés até portanto, aos adultos mais sábios, das idades, portanto, mais sábias, como eu digo, e não tem restrição nenhuma. E realmente há bebés que têm, portanto, uma colite, têm, portanto, ao nascer têm alguns problemas de saúde que podem realmente ser harmonizados ou minimizados com estas terapias. Então é isso mesmo que eu ia perguntar. Além da questão dos arquivos mentais, também há benefícios para o corpo. Exatamente. Ou seja, ao desbloquear estas barras, portanto, estas barras, ativamos aquilo que é o equilíbrio, aquilo que é a alegria, aquilo que é realmente a cura, há um ponto que é o ponto de cura. Portanto, isto tudo está mesmo associado àquilo que é. Não há limitação. Porquê? Porque, efetivamente, qualquer pessoa pode receber estas barras e deve receber. E porquê? Porque o bebê, inconscientemente, tem outro tipo, portanto, de dificuldade ou de desafio, mas o adulto já está provado que são os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos julgamentos, a nossa maneira de ver a vida que condicionam muitos dos nossos comportamentos. Ok? Então, ao fazermos essa limpeza no nosso cérebro, começamos a criar uma harmonia entre o que nós pensamos, o que nós somos e o que nós fazemos. E então depois começa a haver uma harmonização e obviamente sentimos mais felizes, se ativamos o sistema de cura, quando, portanto, desde aquilo que nós dizemos, tudo começa a se harmonizar, porque começamos realmente a limpar tudo que está em excesso e começamos a transformar-nos, começamos a voltar ao que nós realmente viemos cá fazer ou viemos ser. Sim. E outra coisa importante que acabas de dizer é essa relação, essa interligação de todas as nossas camadas, todos os nossos níveis, né? Porque nós fomos ensinados de uma forma de ver o mundo que é como se tudo estivesse separado, né? O corpo fosse uma coisa, a mente fosse outra coisa, as emoções fossem outra coisa, quando elas comunicam-se entre si, né? E uma forma que se diz também na meditação é que a mente é a parte interna do corpo, e o corpo é a parte externa da mente. São a mesma coisa, mas dois extremos diferentes do mesmo fenômeno, quase, né? Muito bem. Então, tu falas sobre a marca em si, que é Access Consciousness, que tem a Barra Access como uma das terapias, é que estamos como a principal aqui hoje na conversa, mas o que mais há? O que mais o Consciousness, Access Consciousness oferece? Portanto, tem as barras de Access, tem processos corporais que têm a ver, tem um processo muito potente e poderoso que é o MTVSS, que é das valências moleculares, ou seja, o que acontece é realmente ativarmos aquilo que é certos pontos também do corpo, com esses toques subtis que fazemos ao longo do corpo, onde permite tratamentos de coisas como o nervo ciático, portanto, situações de, portanto, realmente doenças como neuroses, psicoses, o equilíbrio dos sistemas diversos do corpo, desde o neurológico, o digestivo, o nervoso, permite também o alívio de dores musculares, de dores na coluna. Portanto, isto tudo tem a ver com aquilo que é o bem-estar, não é? E é muito mais do que o físico, é aquela energia, portanto, funciona-se com aquela energia do corpo. O corpo, como uma das coisas que, ao fazermos a aplicação das barras, destas técnicas, é perceber, portanto, a energia. O que é que o corpo, eu antes de tocar no corpo, eu faço aquilo que é um pedido àquele corpo.
comunico com aquele corpo e permito e peço que ele, portanto, também diga, portanto, o que é que está-lhe portanto, a perturbar. E então, ao aplicarmos a técnica, percebemos que há pontos, portanto, mais densos, há pontos com mais energia, portanto, densa ou pesada, e então é com base nisto que ao aplicarmos estas técnicas permite-nos isso. Depois temos grandes portanto, workshops sobre, portanto, eu mudando o mundo. Temos uma grande ferramenta que é depois de fazermos um curso de barras, temos a possibilidade de fazer o fundamento. O fundamento é aquilo que é tipo o segundo curso a seguir as barras de Access que uma pessoa pode fazer. Porque as barras de Access é para qualquer pessoa. A pessoa pode não querer ser terapeuta, mas pode querer aplicar na sua família. Então, toda a gente pode dar barras de Access. Toda a gente pode fazer um curso de barras de Access. Até as barras são aplicadas, portanto, portanto, a mãe que quer dar em casa, o pai que quer dar em casa. Não há restrições algumas. Então, essas outras terapias começamos a fazer de acordo com aquilo que é a nossa, portanto, a nossa vontade e interesse. Porque há workshops que é eu e o dinheiro, há workshops que é relativamente a sexualidade e o dinheiro, há workshops que dinamizam, portanto, o poder criativo, há técnicas que é a sintonia de possibilidades, que é feito por técnicos, que é para limpar portanto, os bloqueios que existem no ser humano, de uma maneira mais espiritual, que são a limpeza dos ambientes, das pessoas, a nível, portanto, de energias mais densas ou mais, portanto, pesadas, como nós dizemos. E então há várias possibilidades. Eu aconselho que as pessoas possam investigar. Tem um website da Access Consciousness e, portanto, é de acesso livre, não há tabus. Há sim sigilo, porque são cursos pagos, obviamente não posso explicar todas as técnicas aqui, mas é de livre acesso, as pessoas, portanto, podem fazer os processos que acharem, que gostarem, tem tudo a ver com aquilo que é o interesse. Há pessoas que desenvolvem as técnicas para serem terapeutas, há outras que não, é só para aplicarem, portanto, no seu ambiente familiar e de amigos. Portanto, há pessoas que transformam-se em terapeutas certificados para dar cursos, porque gostam desta dinâmica de ser o coacher. Portanto, estas terapias dão para variadíssimas possibilidades. E, portanto, tem realmente uma extensão de cursos e terapias corporais. Há uma terapia corporal que é muito boa, que eu também me certifiquei, que é o facelifting, que é, portanto, aquilo que é energizar o rosto, de modo a produção do colagênio ser mais, portanto, mais regular, faz aquilo que é o retardamento do envelhecimento da pele, faz aquilo que é o rejuvenescimento, não é? Cutâneo, e aquilo que é, portanto, aquilo que nós gostamos de ver, o vigor da pele, aquilo que é o brilho natural da pele, e então é uma das técnicas. Outras técnicas também que, portanto, tive a facilidade de ver, é aquilo que nós tem a ver com o retardamento do nosso envelhecimento molecular. Das nossas células. Sim, das nossas células, envelhecimento celular. Então, essas técnicas, mas é uma escolha, como tudo, as pessoas investem, são cursos, portanto, dão acesso a qualquer tipo de pessoa que esteja interessada, a pessoa faz um investimento, faz uma poupança e realmente, se quiser, vai conseguir. Okay. Eu aconselho que as pessoas descubram estas novas terapias para aplicar onde quiserem. Eu vou patrocinar, vou proporcionar isto em breve. Vou dar uns cursinhos para as pessoas e sei que as pessoas vão realmente gostar. No fim do ano, estou a preparar a vinda de uma grande mestre
para aqui, portanto, para o nosso país, vai ser em Maputo neste período, no final do ano, onde ela também vai poder fazer aquilo que é a divulgação destes cursos da Access Conscience. Gostaria mesmo de reiterar a importância disto, porque são coisas que são o nosso dia a dia, são a nossa vida, definem tudo o que nós fazemos e muitas vezes não sabemos disso, fazemos de forma inconsciente. Passamos anos na escola, na faculdade, para quem continua, e não aprendemos coisas tão importantes quanto as finanças, a sexualidade, o bem-estar, a saúde mental, tudo isso. E então tem a oportunidade agora de se aproximar a Lara também, perguntar um bocadinho mais, investigar, como ela falou também no website. É importante, porque isto define como nós vivemos e como nós interagimos uns com os outros, né? Muito, muito bom. Há um ponto que tu mencionaste que é super importante, que é o da depressão, quando falava de adolescentes. E especialmente no nosso país, mas não só, isso sempre foi visto como como é que se diz, uma coisa de ricos, uma coisa de estrangeiros e não um assunto, um problema real que nós todos tenhamos, né? E parece que, como já ia dizendo, não só começa mais cedo, como a maior parte de nós, num momento ou no outro, ou no dia a dia, é afetado por coisas como ansiedade e depressão. O que tens a dizer sobre esses dois tópicos assim tão fortes na atualidade? Sobre a depressão, não é? Uhum. Efetivamente há um... Desculpa? E também a ansiedade. Sei que okay. Também se encaixa aí. Efetivamente as pessoas falam destes temas de uma maneira muito leviana. Ele sofre de depressão. Ela sofre de ansiedade. Mas esquecemos que há muito estigma. Porque muitas das causas do suicídio são causadas por sintomas não tratados de depressão. E a depressão é realmente uma coisa séria. Uma depressão é realmente uma doença que temos que levar de uma maneira muito consciente, amorosa para quem sofre. Porque a pessoa realmente não quer sentir o que sente. É uma incapacidade química, biológica, que se manifesta na sua forma física, mas que afeta realmente a pessoa. A pessoa, por vezes, quer ter até ter muita força de vontade, mas não entende o drama que vive. Eu apelo que haja uma solidariedade quando temos realmente amigos ou familiares, que nós possamos entender, possamos aconselhar. Eu não digo que cada um tem a sua maneira de se tratar a depressão, mas efetivamente há realmente comprovações científicas que as barras de Access e as outras ferramentas que existem neste modelo desta marca Access Conscience realmente ajudam. Porquê? Paralelamente àquilo que são os químicos para alguns casos ou algumas crenças, nós não podemos dizer à pessoa, olha, deixe de tomar os seus medicamentos, os seus ansiolíticos ou os seus antidepressivos, porque vai fazer as barras. Não. É uma escolha que a pessoa tem de fazer, porque há casos diagnosticados que são muito severos e então é muito também imprudente dizer completamente a uma pessoa que por vezes nem tem consciência do seu estado de angústia, é afetar o seu poder de decisão, dizer, olha, deixe tudo. Não, o que podemos fazer é gradualmente, em coordenação com os médicos, fazer sessões regulares, 2 vezes por semana, dependendo do estado da pessoa, para que a pessoa realmente comece a fazer aquilo que é o coping, não é? Comece a reagir de maneira diferente. Porquê? Porque até um tratamento a pessoa deve estar plena de aceitar o tratamento, de ter consciência do tratamento. E as barras ao desbloquear isso também permitem que a pessoa se sinta acarinhada, não se sinta discriminada e comece a entender que o seu estado de saúde é um estado gerível. E muitos até
conseguem superar as suas depressões. Mas é preciso tratamento, é preciso ter paciência com o nosso corpo, é preciso ter, portanto, profissionais sérios que possam ajudar. A Compaixão ansiedade também. diz... E compaixão, acima de tudo. Não percebi? Dizia aí, compaixão acima de tudo. Compaixão. Exatamente, exatamente. Porque tem que ser um terapeuta que realmente entenda. Porque não é só fazer uma medicação, não é só fazer, Dar portanto, um chegar conselho. lá. Exatamente. Não é só, olha, a Lara tem depressão, o João Paulo tem depressão, o António, então é só igual para todos, vamos fazer. Não, não pode ser assim. E muitos terapeutas já estão a começar a ter também este nível de cuidado, que um ser é um ser. Uma pessoa é uma pessoa. Uma das coisas que eu digo aos pacientes que vêm com os seus maridos ou que vêm com os seus filhotes adolescentes, eu digo, olha, aqui tudo é sigiloso. A mamãe tem que estar preparada para saber que a paciente adolescente vai estar comigo e tudo que ela disser não vou passar para a mãe. O que eu faço depois é portanto, uma gestão de informação onde eu nunca, em nenhum momento, eu fira aquilo que é confiança que o adolescente me deu, ou outra pessoa, mas Sim. consiga gerir, portanto, a transmissão da informação para o apoio em casa. Porque uma questão é, se o adolescente passa-me por uma sessão e diz-me que quer se suicidar, nem todas as famílias estão preparadas para ouvir isso, por ser doloroso, por ser algo que ninguém entende. Como é que uma criança de 18 anos não quer mais estar neste mundo? Por que ela está a fazer? Às vezes são pessoas que têm de tudo. Os pais dão os melhores presentes, mas é uma angústia interna que as crianças cultivam. E é muito difícil realmente um pai entender. E também é, obviamente, uma notícia triste. Então, faço uma preparação depois com a mãe, com o pai, de uma maneira leve, para entender. Por vezes já há abusos em casa, por vezes já há falta de diálogo ou de tempo, por vezes a criança também tem casos que são, portanto, diagnosticados como depressões, mas às vezes é mesmo uma chamada de atenção. Portanto, há muita coisa que deve ser gerida. E paralelamente a isto, também são as doenças de foro mental. É preciso ter uma compaixão, porque por vezes há situações que as pessoas vivem ou nascem com essas deficiências, ou então há um momento da nossa vida que há um drama, há um trauma, alguma coisa que despoleta depois de uma doença de foro psíquico e mental, e então ninguém está imune. Apelo mesmo que as pessoas tenham essa compaixão pelas pessoas que sofrem desses estágios de bipolaridade, crianças que tenham autismo, e então outras situações, pouco falamos na nossa sociedade, temos vergonha, há um estigma, há uma descriminalização, há aquilo que é realmente uma vergonha de apresentarmos certos pacientes como nossos familiares, nossos amigos. Então não é fácil realmente viver com a diferença, e estas diferenças são um bocadinho mais delicadas, mas apelo que as pessoas procurem terapeutas que sejam também acompanhados dos seus pais, porque é preciso também entender que os pais fazem o melhor, mas por vezes eles também não têm alguém que lhes possa ajudar, e é preciso que a família seja ajudada, os outros irmãos também. Então, e outros membros da família que vivam com esta pessoa que se encontra em período de doença. Sim, exatamente. E a questão também que falaste quando mencionaste que não é para parar de fazer as outras coisas. É bom destacar mesmo que o papel do terapeuta não é ser substituto dos médicos, não é ser substituto de outras formas, mas sim um complemento, né? São terapias complementares, e vem essa questão de integrar uma coisa na outra, né? E é importante saber que realmente os pais, os irmãos, todo mundo faz parte do processo. Então, as pessoas às vezes pensam que o terapeuta vai resolver a vida da pessoa da noite para o dia porque é terapeuta. E
acho importante dizer que não. Nós estamos aqui para facilitar, muitas vezes, para abrir caminhos, para ajudar na expansão da consciência, para facilitar o processo de cura, de expansão, tudo isso, mas que a própria pessoa que vai à procura tem uma grande responsabilidade. A família, os amigos também têm responsabilidade, e aquilo que a pessoa já está a fazer deve ser mantido, né? Se beneficia. Olha, eu digo assim, há estágios onde a tua consciência é mais, portanto, saudável. Eu posso optar por um tratamento à base portanto, plantas medicinais, porque tenho essa consciência. Não tenho nenhuma doença que me impede o meu discernimento. Não tenho uma doença que me incapacite de eu, portanto, fazer escolhas conscientes sobre o tipo de tratamento que quero. Mas há doenças, há estados mentais, há estados depressivos que impedem a pessoa de realmente fazer aquilo que é um julgamento do que é melhor para si mesmo. E então, realmente há processos que ainda há uma consciência mundial que só com os químicos. Então as pessoas devem ter essa escolha. Não sou eu que vou dizer, olha, não tomo mais químicos. Não. Eu não vou dizer ser eu que vou dizer, olha, o fulano tal não é um bom terapeuta. Não, eu só vou dizer, olha, faça uma escolha. Eu posso também contribuir para a sua melhoria e, se quiser, está livre de optar por outras terapias. Porque nesta consciência portanto, destas barras de ácido, dos cursos que eu tenho feito, há uma coisa que eu aprendi que já aplicava antes, mas não tinha essa consciência. Nós vivemos num mundo de competição. E enquanto vivemos nesta atmosfera de competição, onde um terapeuta fala mal do outro, ou um terapeuta desdenha o tratamento do outro, um terapeuta, portanto, fala, portanto, de modo depreciativo e com falta de respeito pelo outro, cria aquilo que são os grandes choques. O que eu descobri é que temos que sair desta parte, que é a parte da competição, e aceitar que cada terapeuta é único. Eu tenho pacientes que atendo de uma maneira e tenho pacientes que atendo de outra maneira. É sempre com amor, sempre com entrega, sempre com a mesma paixão, mas é dependendo do que aquela pessoa está a precisar. Por vezes sou mais contundente, por vezes sou mais calma a explicar, porque nem toda a gente está no mesmo processo evolutivo e está tudo bem. É como uma criança que está na pré, outra criança está na quinta classe, outra pessoa está na universidade. São todas as fases válidas. O importante é respeitar o ser humano e respeitar que cada um está preparado para ouvir no seu tempo. Exato. No seu tempo. Exatamente. Nessa senda dos trabalhos que estás a fazer agora, que estão disponíveis em relação às barras e todas as outras coisas, falaste da vinda de uma mestra no fim do ano, mas a minha pergunta é em relação ao momento presente. O que se eu quero entrar em contato contigo, o que tens agora para oferecer como serviços, como apoio, como terapia, neste momento? Neste momento, eu, portanto, parei o meu atendimento no mês de abril, porque era, portanto, o mês onde todos estávamos em pânico, não tínhamos consciência realmente do que esta epidemia podia nos fazer. Mas, portanto, comecei a ter muitas solicitações em voltar, então criei um sistema de, portanto, de desinfecção, como temos em casa, o tapete fora, ou o sistema de desinfetantes, fazer portanto, o tratamento portanto, em horas específicas das pessoas, com os seus sprays desinfetantes, como, portanto, os tão amorosos portanto, trabalhadores da saúde, não é? Tenho a máscara, tenho as minhas luvas, e então dou o maior conforto e segurança às pessoas para saberem que, portanto, tudo é descartável, podemos desinfetar, temos que desinfetar. Sempre faço, portanto, aquilo que é a desinfecção portanto, daquilo que é a marquesa. Uso aquele papel que é um papel, portanto, descartável, fino, tira-se e deita-se fora. Então, crio, portanto, uma segurança nas pessoas. O que eu tenho notado também, que é
Quem não está muito confortável, eu consigo fazer uma live com a pessoa e consigo fazer aquilo que são processos verbais. O que são os processos verbais? É aquilo que nós, portanto, falamos com a pessoa para desbloquear, ok? Através dos comandos que eu der, aquilo que são as crenças, aquilo que são os traumas, aquilo que é, portanto, ajudo a pessoa a desconstruir e a descriar tudo aquilo que a pessoa sente. Para as pessoas que temos que respeitar, que não têm muito segurança, não estão muito, portanto, confortáveis a ouvir ter comigo pessoalmente, podemos estabelecer terapias online. Ok. Então, já está a acontecer online ou vai acontecer caso haja demanda? Não, já está a acontecer online. Já Tenho está a pacientes acontecer. que já estão, sim, que já me conheciam antes, portanto, e durante o mês de abril sentiram-se mais confortáveis em fazer as terapias online, converso com as pessoas e fazemos este desenvolvimento. Nem todas as pessoas, por exemplo, têm o mesmo nível de aceitação destas terapias, são terapias diferentes, então nem toda a gente está consciente ou está preparado para só com a minha voz interagirmos, mas quem já me conhece consegue fazer isso, já tem uma segurança, uma confiança, por exemplo, no meu trabalho e sabe que realmente sente-se tranquilo a fazer a terapia assim. Mas tudo são, portanto, escolhas. O mais importante é termos consciência da alegria de fazer escolhas, como da alegria de acarretar com todas as consequências dessas escolhas. E então é isso que eu tento, portanto, fazer com que os meus queridos pacientes se sintam livres para fazer escolhas. Sim. A minha pergunta era mesmo em relação às pessoas que ainda têm um pouco de relutância. O que é que poderias dizer para alguém que está na dúvida? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu entro em contato? Tens alguma palavra, alguma coisa para dar um empurrãozinho a alguém que esteja mesmo ali no limiar e só precise do impulso para procurar as barras de Access? O que é que tu dirias? O pior da situação que pode acontecer é ter a melhor massagem da sua vida. O melhor relaxamento. Mesmo que não entenda como aquilo funciona, deite na maca, tranquilo, e de certo que vai ter pelo menos uma sessão de relaxamento, de descanso, um momento tranquilo, portanto, e não há mesmo contraindicações, não há efeitos secundários, não é uma terapia que possa, portanto, diminuir todo o tipo de terapias que a pessoa tenha, e realmente digo que é realmente algo revolucionário. A terapia de barras de Access não é a Lara, mas é realmente a técnica que funciona. No Brasil há muita procura, muita expansão desta terapia. Em Angola também já há muito. Aqui em Moçambique já há alguns terapeutas ou aplicadores de barras, porque como disse no início, não é obrigatório sermos terapeutas. É como tudo, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua paixão, cada um tem aquilo que se define para que veio, não é? Então é nessa liberdade que temos que fazer as barras de modo livre, mas realmente eu também venho de um curso muito mais racional, de leis, mas optei e escolhi para acumular mais esta valência na minha vida, porque realmente senti que os resultados são realmente mágicos. Não vou dizer que são milagrosos, porque é mais uma componente mais religiosa, mas são mágicos, são resultados realmente comprovados pela ciência da neurologia, portanto, é realmente algo que a neurociência realmente comprova. E tem, portanto, a qualquer dúvida, qualquer hesitação, façam aquilo que é pesquisa, pesquisem, informem-se, estejam conscientes e procurem um terapeuta de barras e vão ver que é realmente revolucionário. É a transformação que as pessoas querem, de modo gradual, sem comparação, cada um vai transformar no seu tempo e realmente isto é começar a aprender a arte de saber viver. Boa, eu subscrevo. Eu já recebi barras de Access mais do que uma vez e tudo aquilo que descreveste do relaxamento profundo, que até quem recebe não entende como está a acontecer, porque, mas é incrível e eu recomendo muito.
Então, Lara, assim, eu tinha essas perguntas preparadas, quero saber se tens alguma também, ou algum comentário extra, ah, alguma coisa assim para finalizar. Não só para provocar a tua área terapêutica e perguntar-te o que é o tântrico que tanta gente tem como místico, o tântrico e aquilo que é a evolução, portanto, e o desprendimento tântrico sexual do ser humano. Qual é essa importância da tua terapia também no nosso desenvolvimento e evolução humana? Boa. Então, para mim, as barras de access, o Reiki, o Tantra, tudo isso é ciência. Tu falaste aí ciência e não é uma coisa assim. Só que a ciência do interior, né? Ciência do bem-estar, ciência do autoconhecimento, do amor. Então, o Tantra é muitas vezes associado ao sexo, porque o Tantra olha para o sexo sem tabus, sem desprezar ou sem condenar o sexo e também sem vangloriar o sexo. As pessoas pensam que o sexo é o prato forte do Tantra. Não. Mas o sexo é tão parte de nós como qualquer outra coisa. E não só, também é considerado uma energia sagrada, porque é a energia que dá vida. Todos nós, querendo aceitar ou não isso, todos nós somos produtos do sexo, dos nossos pais. Então, a própria energia sexual é a energia que dá vida. E ela pode ter milhares de manifestações, ou milhões de manifestações, e não apenas usar essa energia para a relação sexual. Ou seja, mesmo a relação sexual é trazida para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal, mas também a energia sexual é usada para tudo e mais alguma coisa. Também para desbloquear, também para curar, também para nos expandir, nos iluminar também. Né? Então, é nesse sentido. E como eu digo, a energia sexual é a energia da criatividade, é a energia de Deus, porque foi a partir dela que nós nascemos, não é? Exato. E que o mundo é criado, não é? Como? E que o mundo foi criado e é criado, não é? Isso, exatamente. E da mesma forma que a terapia de barras de access funciona a nível corporal também, porque tem os pontos e as barras, o Tantra também tem uma abordagem corporal, uma abordagem energética. Então, as coisas estão muito mais interligadas do que elas parecem. Como tu dizias, parece que estamos a dizer coisas diferentes, mas estamos a dizer a mesma coisa. A partir de outras portas de entrada, outras abordagens, e é isso. Então, é um mundo fantástico, é um mundo fantástico. Se eu começar a falar de Tantra hoje, não acabamos a nossa conversa ainda hoje. Então, mas é o que as pessoas também precisam de desmistificar. Tantra não é sexo. Tantra não é sexo espiritual. Tantra é algo que não cabe numa definição assim tão curta, né? Mas também cura, também integra, também expande. Uhum. É essa abordagem que, portanto, uma das coisas que me perguntaste, que tipo de pessoas é que vêm, e eu também noto este bloqueio a nível da energia sexual das pessoas, que lhes impede outras coisas que as pessoas não têm consciência. Não estamos a falar, eu fico a ver, por vezes, as pessoas interpretam mal a escassez ou o excesso. Mas até nessa energia não é ter o escasso ou o excesso. Portanto, é o equilíbrio. Sim. E depois, nós, como por ser um tabu, a questão do sexo, pelo menos na nossa sociedade, as pessoas não olham para isso quando é uma coisa que nos condiciona tanto. A primeira coisa que nós notamos quando olhamos para uma pessoa e que nos lembramos é se era homem ou mulher. Primeira coisa. Depois é que vemos a raça, depois é que vemos a idade, não sei o quê, mas quando lembramos do indivíduo, a primeira coisa que geralmente nós lembramos é o sexo da pessoa. Então, é uma coisa tão forte, tão importante, tão presente, que tem que ser olhada com naturalidade. Não é para levar para nem o lado da promiscuidade, nem para o lado da repressão, mas com naturalidade. Nós somos produtos do sexo e toda a nossa interação com o mundo, de certa forma, é interação a partir dessa energia sexual, que pode estar a ser manifestada de uma forma saudável ou não saudável. Então, também depende de nós saber como vamos lidar com ela, aprender a lidar com ela de uma forma mais consciente. Em suma, nós estamos longe
de outra forma é terapia e tudo se complementa, e ainda bem. E outra coisa que disseste muito forte é esta padronização, não é? Olharmos Sim. para uma pessoa, a mulher ou homem, a mulher é assim, o homem é assim. E hoje em dia, mais que nunca, há pessoas que dizem, eu não sou homem nem mulher, eu sou um ser. Isso. Lara, ficamos com 10 segundos no Instagram, damos 1 hora só. Foi tão bom. Ok. Peço desculpas de cortar. Agradeço Não, mais tá uma vez a bom. participação. Foi fantástica a conversa. Muitos beijos e se calhar repetimos.